O último episódio chegou e para concluir o projeto de 180 dias construindo a minha vida dos sonhos, eu vou responder 3 perguntas. Quem eu era no início dos 180 dias e quem eu me tornei ao final desse processo, olhando para as 4 áreas que eu resolvi trabalhar durante esses 6 meses que eu passei focada no projeto de 180 dias. Quem eu era antes de começar o projeto? Eu era uma pessoa que encarava os estudos como uma ferramenta para eu construir a vida dos sonhos, porém, existia um peso muito grande acerca de como eu enfrentava os estudos. Era como se fosse apenas uma obrigação que iria me levar para aquele lugar que eu gostaria de estar. Porém, nesse processo de construir a minha vida dos sonhos, de me esforçar para estudar mais, eu me descobri uma pessoa que gosta de aprender. Então, antes eu via os estudos como apenas uma ferramenta e hoje eu consigo olhar para os estudos como algo que me faz bem, tanto para minha cabeça quanto assim. Quando eu falo para minha cabeça, eu tô falando neurologicamente, mas também para as minhas emoções, que tecnicamente também é algo neurológico, mas eu não quero complicar o último episódio do nosso projeto. Então, basicamente, nos estudos, eu tive essa evolução. Na área da organização, eu simplesmente era a pessoa que procrastinava, porque eu tenho uma séria questão com a procrastinação, não somente nos estudos, mas na organização, de uma forma geral com a vida. Eu sou uma pessoa procrastinadora, inclusive eu estou lendo um livro a respeito da psicologia da procrastinação e tá sendo muito legal. Quem sabe a gente fale sobre o tema em vídeos futuros. Mas no quesito organização, eu tive mais coragem de enfrentar a minha falta de organização, porque antes desse período de projeto, eu fazia as coisas na louca. Por exemplo, não tenho mais nenhum garfo para poder comer. Então agora eu vou lavar louça. Por pura falta de organizar o meu tempo melhor, gerir o meu tempo melhor. Significa que hoje eu sou a pessoa que melhor gere o tempo e que as minhas atividades estão todas organizadas, minha casa está organizada, minha vida está 100% organizada? É claro que não. Mas eu já percebo melhor os pontos em que eu preciso melhorar. Por exemplo, eu preciso lavar louça pelo menos uma vez ao dia. Talvez se você for uma pessoa que não tem problema com organização, isso pode ser óbvio pra você, mas se você é como eu, que tem problema com organização, ou tinha, você talvez deixe para depois algo que deve ser feito no dia, na hora. Então, por exemplo, é muito mais fácil você manter uma cozinha organizada se você suja e limpa. Não só a cozinha, como a casa. Vamos para a próxima categoria, antes que eu fique só falando de como eu sou procrastinadora. No quesito espiritualidade, eu tive altos e baixos, como tudo na vida. Mas antes do projeto, eu me cobrava muito para voltar a ter uma vida de disciplinas espirituais mais regrada. E hoje, mesmo não conseguindo aquele ideal de devocional diário, não está perfeito. Não está daquele jeito que eu gostaria, 100%. Não deu tudo certo, mas eu consigo olhar com mais leveza. De certa forma, eu acredito que no fim desse processo eu sou mais leve do que quando eu comecei a construir minha vida dos sonhos. E no quesito saúde, é claro que teve épocas em que eu estava muito fiel aos exercícios, à dieta, ao sono, a beber água. Porém, quando chegou as minhas férias, eu simplesmente me lancei no mar das minhas vontades e acabei não fazendo tudo da forma como seria o ideal. Mas o importante é que agora, em 2026, quando eu estou gravando esse vídeo, eu já retomei os prumos da minha vida, voltei a conseguir ir na academia pelo menos 2 vezes na semana, estou voltando a correr aos poucos, estou me esforçando para ter uma rotina mais saudável de sono, bebendo mais água.
estou lutando, eu e meu esposo estamos segurando um na mão do outro pra gente conseguir comer um pouquinho mais saudável. E quando eu falo mais saudável, é comida de verdade. Não estamos fazendo dietas extremamente restritivas, não estamos usando medicação para emagrecer. A gente está tentando emagrecer e ficar em forma com comida de verdade e fazendo exercício físico. Por enquanto, essa está sendo a nossa estratégia. Não estamos fazendo acompanhamento nutricional, seria legal, porém, por enquanto não. Antes, eu tinha bastante dificuldade de reconhecer aonde eu precisava melhorar em relação à saúde. Porque eu achava que eu estava até que ok, que eu conseguia fazer os exercícios físicos tranquilo. A dieta sempre foi o meu maior vilão. E agora, mais pro fim do projeto, eu percebi que eu estava comendo muito doce por conta do emocional desequilibrado. E é algo que eu estou trabalhando melhor agora, depois que o projeto já acabou. Segunda pergunta: quais hábitos, escolhas ou práticas mais transformaram a minha rotina? Eu acho que praticar a honestidade foi o que mais me ajudou a reconhecer e a tentar mudar aquilo que estava precisando ser mudado. Você achar que a tua rotina tá ok, por exemplo, você precisa perder 5 quilos, mas você não come direito, você não faz academia ou qualquer tipo de exercício físico, você não dorme direito, você não toma água e você quer perder peso. Você primeiro tem que reconhecer aonde você está errando. E para reconhecer, você precisa ser honesto consigo. E para ser honesto consigo, você também precisa de um pouquinho de humildade. Então eu acredito que a palavra do projeto foi honestidade. Honestidade comigo mesma, de reconhecer as minhas dificuldades e procurar mudar, melhorar. E hábito, foi essencial conseguir dormir. Então, me esforçar para dormir mais horas, as horas necessárias para eu estar descansada. Deixa eu ver na área dos estudos. Fazer o mínimo, pelo menos o mínimo. Meu mínimo geralmente eram 10 questões de matemática e fazer alguma coisa de redação, por exemplo. Mas quando você faz o mínimo, você não se sente frustrado, entendeu? Às vezes vão ter dias que você não vai estar 100%, você não vai conseguir bater tua meta, mas se você faz pelo menos o mínimo, você sente que o seu dever foi cumprido, que você deu o seu melhor naquele dia. Na organização, uma prática, lavar louça todos os dias. Tô conseguindo fazer quase todos os dias, tá bom? Melhorou muito diante do projeto. E na espiritualidade, uma prática, fazer planos no aplicativo da Bíblia. Isso tem me ajudado a ler a Bíblia todos os dias, pelo menos nos últimos 7 dias. E a terceira pergunta: o que o projeto me ensinou sobre constância, limite e propósito? E o que eu levo para a próxima fase da minha vida? Sobre constância, nem sempre a constância ela vai ser no mesmo nível. Tem dias que você dá 10%, 20%, 30%, 100%, 1%. Mas a constância é sempre fazer, nem que seja o mínimo, como eu tinha falado antes. Sobre limites, você precisa entender quais são os seus limites e você tem que respeitá-los. Eu não lembro agora quem que falou isso, mas eu escutei isso recentemente de uma pessoa que fala sobre a vida adulta, muito provavelmente, porque é o tipo de assunto que eu mais escuto nos últimos dias. E quem precisa conhecer os seus limites, primeiramente é você. E você coloca os seus limites. E a partir do momento em que outras pessoas passam do limite com você, você que se retira. Você não pode querer mudar o outro, mas você tem o poder de mudar você. E sobre propósito, essa é um pouquinho mais profunda. O que eu aprendi sobre propósito? A gente consegue cumprir um propósito específico. Por exemplo, um dos propósitos que eu acredito que eu quero viver e que é meu é ajudar as pessoas através do meu conhecimento. E você não precisa seguir apenas um único caminho. Não é, a sua vida ela não está escrita em pedra, e se você não conseguir o objetivo X, você nunca vai conseguir exercer o seu propósito na Terra.
Isso é profundo, isso diz muito sobre a minha vida, porque por muito tempo eu achei que eu precisava viver uma vida de um jeito muito específico. E eu finalmente entendi, eu finalmente me entreguei para as possibilidades de mudar a rota e de me permitir continuar cumprindo o propósito que eu quero e que eu creio que Deus quer para minha vida, mas em um caminho diferente, de uma forma mais flexível, de uma forma mais leve. Leveza também é uma palavra que permeou esse projeto durante os últimos 6 meses. O que eu vou levar para a próxima fase da minha vida? Eu quero continuar sendo honesta comigo, verdadeira, e me esforçar para não permitir que a falta de coragem, que o medo me paralise, que uma das coisas que eu quero muito focar é não permitir que o medo do que os outros vão pensar também me impeça de viver coisas extraordinárias. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar o meu processo. Se eu conseguir construir a vida dos sonhos que eu tanto queria há 6 meses atrás, eu acho que a minha vida dos sonhos ela vai ser construída durante toda a minha vida. E eu não quero simplesmente realizar o que eu preciso realizar apenas com os olhos no prêmio, nos resultados, mas eu quero aprender a viver e não a apenas sobreviver. Eu vejo vocês no próximo vídeo.